Aí, quem está seguindo a dica da Marifeira e anotando os passos, já aproveita e anota isso que é importante. Existe um tratado internacional chamado Convenção de Haia. Isso. O Brasil é um dos países signatários. A Venezuela, por exemplo, é um outro país que é signatário. Então, é preciso primeiro verificar se o país de origem dos documentos faz parte da convenção. Como que você verifica? Você pode entrar no site do CNJ. Aí lá você verifica todos os países que são signatários da convenção. Por que que eu falo que é importante verificar isso? Porque os países signatários da convenção, eles dispensam a consularização, mas tornam obrigatório o apostilamento. Isso. O apostilamento só pode ser feito no país de origem. Então, isso complica um pouco. Porque, por exemplo, igual você falou, Carlos, a pessoa acabou de chegar aqui no Brasil, aí quer procurar fazer revalidação do diploma, se ela não fez o apostilamento, ela não vai conseguir fazer. Por quê? Porque tinha que ser feito no país de origem. Mas tem uma boa notícia. Desde julho, agosto de 2018, alguns cartórios têm possibilitado fazer o apostilamento online. Então, isso vai facilitar para muita gente. Agora, se você veio de um país que não é da convenção, que é, por exemplo, a maioria dos países árabes, aí você vai precisar fazer a consularização, que é procurar a embaixada e eles vão fazer a autenticação do documento com o carimbo consular. Isso é a consularização. Mas a gente precisa olhar para a nossa realidade. Por exemplo, eu já atendi uma pessoa que era desertor de um país que não era da convenção, então ele precisava consularizar. Só que ser desertor no país dele era um crime e a pena era a morte. Então ele não podia procurar a embaixada. Lógico. E aí, como fazer nessa situação? Para as pessoas que têm o status de refúgio no Brasil, ou que é um solicitante de refúgio, ou ele está com visto humanitário, ele pode entrar com um recurso na universidade pedindo a dispensa da consularização ou do apostilamento. Mas aí vai depender da universidade autorizar ou não. Então, assim, depende muito da universidade, porque não tem em lei previsto a obrigatoriedade de dispensar. Então, a lei, ela dá a opção para a universidade dispensar ou não. E aí vai uma outra dica. Já que depende da universidade dispensar o apostilamento ou a consularização, a minha dica seria para a pessoa fazer uma declaração contando a sua história. É claro, tem muitas questões que são sensíveis e a pessoa não precisa colocar no documento. Mas é importante, por exemplo, colocar que ela não consegue voltar para o seu país de origem, que é impossível conseguir a consularização, porque para a gente parece óbvio, mas às vezes a pessoa que trabalha na universidade, ela não tem conhecimento dessa realidade. Eu já peguei, Carlos, por exemplo, uma pessoa que se formou numa universidade e o país estava em guerra. A universidade explodiu. Então não tinha como ele conseguir uma segunda via, não tinha como ele conseguir nominata de titulação do corpo docente. E aí a gente entrou com o processo na universidade e a coordenação falou assim: olha, precisa desses documentos. E eu falei, não tem como conseguir. Aí a coordenação falou: não, é só pedir uma segunda via na secretaria da universidade. Eu sei como é isso. É. Tem... Tem gente que não é que não pode entender, é que não quer entender. É. É. E infelizmente tem isso também.